Entendeu? Não, eu lembro que eu pegando depois que passa, na hora de eu relaxo, assim, porque eu aquela subida, né? Igual que apareceu. Vai ver. Eu digo assim, tudo tem seu tempo, né? Ai, Jesus. Boa noite, irmã. Tudo bom, minha filha? Tudo bem? Tá bom. Tudo bom? E a mãe? Oi, oi. Tá bem? Melhorou mais? Tem frio. Mas Deus quiser, vai dar. Já foi para a igreja eu digo, vem para mim, vai lá passear. Ela é a igreja Maria. Gostaram de
Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um culto. Vamos fazer um minuto de oração para o culto, para aqueles que ainda hão de vir. Vamos orar um minuto de oração e logo mais começaremos os louvores. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, te agradecemos, ó Pai. Pai, estamos aqui, ó Pai, em tua casa, Senhor. Todos aqui, ó Pai, reunidos, ó Pai, em paz, com saúde, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela semana que o Senhor nos deu, ó Deus, e por essa oportunidade, ó Pai, estar aqui em tua casa, Senhor. Proteja todos que ainda hão de vir, ó Pai, livre de todo mal, Senhor. Possa assim, ó Pai, estar cuidando de cada um de nós, ó Pai. Se há alguma coisa em nosso coração, Senhor, que o Senhor venha se retirar essa noite, ó Pai, e que fique tudo lá fora, Pai. Tudo de ruim, ó Pai, tudo aquilo que não te pertence, Senhor, que lá fora em nome de Jesus, ó Pai. Que possamos ter uma noite abençoada por Ti, Senhor. Possamos encher, ó Pai, com Tua palavra, ó Pai, que vai ser pregada. E te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, pela Tua misericórdia, ó Pai, e Teu grandioso amor, ó Pai, em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá no céu. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua saber o seu amor, seja dado a Cristo bom dia louco, veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz, pela sua morte, pelo seu sofrer, inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui, por nos amando como Pai está, Ele sempre ajudará. Do seu amor, seja dada a mim, Cristo por dia louco. Amém. Em 1 João, capítulo 3, capítulo 4, versículo 13, a partir do 13 até o 15. 1 João 4, 13 até o 15. Diz assim: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois quem nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho
para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Amém? Amém. Vamos cantar agora um cântico. Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu
querido Deus e amado Pai que está nos céus, graças nós te damos, ó Deus, pela vida, pela salvação das nossas almas. Graças nós te damos, ó Deus, pela tua misericórdia. Nós, ó Deus, estamos aqui reunidos para adorar o teu santo nome, Pai, e pedir ao Senhor que o que cantar, ó Deus, seja uma verdade na vida de cada um de nós. Nós possamos, ó Deus, nos esvaziar de nós mesmos, nos enchermos de Ti. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, Ele esteja com 100% do controle das nossas vidas, dos nossos pensamentos. Que assim, ó Deus, nós vivamos para Te agradar a todo instante, a todo momento. Por mais difícil que seja, ó Deus, que a nossa vida seja uma vida de dedicação, servindo a Ti, ó Deus, te agradando conforme a Tua perfeita vontade. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor usa a cada um de nós no dia a dia, usa o pregador para transmitir a Tua palavra e transforma e, ó Deus, ensina o coração de noite a confiar mais e mais em Ti, ó Deus, porque Tu és perfeito e Tu, ó Deus, não mente, Tu não engana, o que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Tu és, ó Deus, fiel, como a Tua palavra mesmo diz. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Temos aqui um espaço para hino a pedido dos irmãos. O hino a pedido dos irmãos? 108. 108. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda cantar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos de Jesus se incorporar, e fizer lá estarei. Quando o Senhor fizer chamar, quando sim fizer
Achou
só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Como impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O amor lutou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Um dia parou, mas tudo parou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Como me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixas 99 encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Baixe suas cabeças, vamos falar com o nosso Deus. Irmão Rafael. Oremos. Senhor Deus e Pai, te somos gratos, Senhor Deus, por esta oportunidade, Senhor Deus, de entoarmos louvores a Ti, Senhor Deus. Pegarmos o nosso lugar diante de Ti, Senhor Deus, que é de adorador, ó Pai, e fazer, Senhor Deus, conforme nos é esperado, ó Pai. Que cada vez mais a Tua igreja, Senhor Deus, abra a boca em louvor a Ti, Santo Deus, reconhecendo quem Tu és, ó Pai, reconhecendo aquilo que o Senhor tem feito no nosso dia a dia, Santo Deus. E não há outra palavra, Senhor Deus, que resuma tudo isso, ó Pai, se não é que nós, ó Pai.
independente dos nossos erros, independente das nossas falhas, o Senhor tem derramado a sua misericórdia, a sua graça, Senhor Deus, e muitos perdidos, ó Pai, têm encontrado salvação, têm encontrado esperança diante de Ti, ó Pai. Não há outra palavra, Senhor Deus, que resuma isso, Senhor Deus, que não é bondade, ó Pai. E sabemos, ó Pai, o endereço da bondade, o endereço do amor que é em Ti, ó Pai. Cada vez mais, Senhor Deus, nós venhamos reconhecer, ó Pai, quem Tu és, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito em nós, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Pai, este momento que iremos, Senhor Deus, desfrutar, ó Pai, da mensagem que o Senhor tem para nós. Que o nosso coração esteja aberto, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, através do Teu servo, ó Pai. Usa-o, ó Pai, em Tuas mãos, ó Pai, como ferramenta, Senhor Deus, para moldar os nossos corações conforme a Tua vontade, Pai. Amém. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito, ó Pai. E por tudo que o Senhor ainda vai fazer também, Senhor Deus, pois temos fé em Ti, ó Pai, porque o Senhor vive, ó Pai, nossa esperança está viva em Ti, ó Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pregador dessa noite, apóstolo Lucas. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Eu já estava há algum tempo preparando uma mensagem, não ficou pronta, né? Mas vou ficar devendo aí para os irmãos. Uma mensagem que fala a respeito de... Deixa eu tirar. De tristeza e depressão. Parece ser um assunto bem atual. E eu estava estudando tanto a parte clínica, né, como a parte espiritual, que é o mais importante. Hoje ainda vou ficar devendo para os irmãos esse assunto, mas nós vamos falar sobre um outro hoje, que talvez, se não envolver a maioria de nós, né, ou se não envolver todos nós, talvez envolva a maioria de nós. Conforme eu vou pregando aqui, você vai observando se você já não passou, e talvez não passe, né? O título da mensagem de hoje é o consolo que nos traz a fé. Olha, irmãos, cada dia o crente, ele vivendo aquilo que ele está vivendo, ele vai chegando realmente à conclusão de que se nós não tivermos fé naquilo que nós temos crido, naquilo que nós temos sido ensinados, nós não subsistiremos. É necessário ter fé. Então, a mensagem de hoje é o consolo que nos traz a nossa fé em Deus, a nossa fé na palavra. É possível e é necessário nós extrairmos consolo dela. Vamos abrir as nossas Bíblias e começar aqui meditando lá no livro de Lamentações. É um texto conhecido, mas não vou pregar no verso 22, tá? Lamentações 3, nós vamos ler os versos 25 e 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 25 e 26. Diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vamos meditar hoje nesses dois versículos. Irmão Itamar, dirija a Deus uma oração, por favor.
Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por estar em tua casa. Nesse momento, Senhor, possa estar preparando o coração do nosso pregador, possa colocar palavras em sua boca, que ele possa transmitir tudo aquilo que ele já aprendeu, que o Senhor possa transmitir tudo aquilo que for útil para todos nós, que cada pessoa possa pegar, entender e compreender e colocar em prática a tua palavra na sua vida. Agradecer que as pessoas que estão em casa, por acaso não possam ter vindo até aqui para te celebrar, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida dela. O Senhor possa realmente, por algum motivo de cama, por algum motivo de doença, o Senhor possa estar abençoando ricamente todas as pessoas que estão em casa, Senhor. Agradecer também as outras igrejas que estão celebrando a Ti, que possa ser um culto racional, um culto celebração a Ti, cada dia vez mais e mais. Possa estar abençoando todas as pessoas desse mundo, todos os crentes verdadeiros desse mundo, e cada dia mais e mais possam suportar e compreender e entender que só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória nessa vida. Descendo no seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito se prega hoje, nessas diversas denominações que nós temos aí pelo Brasil e pelo mundo, de que se o crente ele está sofrendo, passando por alguma aflição, é porque há algum problema nele. E eu gostaria de dizer para vocês, irmãos, que nem sempre. Isso não é uma verdade absoluta. É claro que a palavra de Deus nos diz que nós não seremos abençoados por Deus se permanecermos na prática do pecado. É uma verdade absoluta na Bíblia. Mas nem sempre quando nós estamos sofrendo aflições neste mundo é por causa dos nossos pecados. E as pessoas querem, ou muitos pregadores, muitos líderes querem fazer os seguidores, os membros das suas igrejas, entenderem que se ele está vivendo uma situação de aflição, de dificuldade, né, é porque ele não tem fé, é porque ele tem pecado ou alguma coisa parecida. Mas o fato é que nós, como crentes, como ensinados corretamente à luz da Bíblia, nós também, muitas vezes, nos pegamos na seguinte situação: a gente começa a analisar nossa vida e perguntar para Deus: Senhor, mas todos os meus pecados, se eu realmente estou salvo, por que ainda estou sofrendo aflições decorrentes do meu pecado? Nunca pensaram nisso? Precisa responder para mim. Fazendo esse questionamento. E talvez isso tenha passado por sua mente, por sua cabeça. Por que, se eu sou teu filho, por que estar passando por essas fases tão difíceis na vida? Seja de que âmbito for, financeiro, com relação ao relacionamento interpessoal e por aí vai. Nós somos tentados a questionar Deus pelas situações que nós passamos na nossa vida. Nós somos mais, talvez outros menos, talvez alguns nunca caíram nessa condição, amém. Continuem assim. Mas o fato é que todos nós estamos sujeitos a questionar o que está acontecendo com a nossa vida. O que estamos passando na nossa vida. A gente, quando se reúne às quintas-feiras aqui no culto de oração, a gente muitas vezes se reúne e começa a orar e pedir a Deus, os pedidos de oração vêm, e a gente ora, e alguns a gente vê o resultado imediato, outros a gente começa a ver que Deus decidiu não atender da forma como nós pedimos, e nós vemos nossos irmãos muitas vezes sofrendo, seja num leito de hospital, seja em casa. E volto a dizer, muitos líderes que não têm fundamento na palavra de Deus começam a pregar e colocar na cabeça dos membros das suas igrejas que ele não deveria estar passando por aquilo porque ele é um filho de Deus, porque se ele está passando por aquilo é porque ele está em pecado.
A falta de conhecimento na palavra de Deus traz confusão à vida e à mente das pessoas. E tem pessoas que ficam perturbadas com isso. Eu realmente espero em Deus que não seja o nosso caso, mas decidi trazer essa mensagem aqui e mostrar com algumas histórias de irmãos nossos do passado, que sim, nós, enquanto estivermos sujeitos às doenças, à fome, nós estamos sujeitos às aflições de todas as formas. Estamos sim sujeitos. E inclusive Deus usa isso como uma forma de provar para nós mesmos o quão fraco nós somos e quanto somos dependentes dele. Mas nós perguntamos, nós questionamos. E quando a gente começa a olhar para o que a Bíblia diz e olhar aquilo que Deus... Olha, irmãos, eu estou para fazer isso e espero em breve poder parar para contar lá em casa uma concordância, contar quantas vezes a Bíblia, os textos da Bíblia nos levam ou nos dirigem a confiar em Deus. Não são poucos versículos não, são muitos. A Bíblia tem textos que nos induzem, que nos fazem, nos levam a depositar total e completa confiança em Deus. E eu pergunto, por que Deus insistiu tanto em trazer esta mensagem para nós? Porque Ele sabia que nós íamos precisar. Ele sabia que os nossos dias não seriam fáceis aqui. Um tempo atrás eu contei aqui, porque eu tinha recebido a história do autor do livro do hino, de número 398. Quem lembra? Não era Horácio, alguns traduzem como Horácio, né? Lembram da história desse homem? Abram, se puderem projetar aqui, a primeira estrofe do hino de número 398, eu agradeço, deixa lá. Esse 398, se você observar num cantor que tem música, você vai ver lá que ele nasceu, entre o nascimento, tem o ano do nascimento e o ano da morte dele. Eu fiz a conta lá, esse irmão viveu em torno de... Ele se converteu ao Evangelho pela pregação de um grande evangelista inglês, chamado Moody. Não lembro o nome, o primeiro nome de Moody é um pouco difícil, então vou ficar com o segundo só, que é mais fácil de entender. E esse irmão, autor do hino 398, chamado Horácio, o senhor Spamford, ele se converteu jovem, morava no estado ou na cidade de Nova York e mudou-se para Chicago. E quando a gente começa a ver a vida desse irmão, as coisas que aconteceram, assim, num curto prazo de 3 ou 4 anos, coisas que aconteceram na vida desse irmão. A história nos conta, se você quiser, tenha curiosidade de fazer, olha, tem diversos relatos no YouTube, também no Wikipedia, que falam sobre a vida desse irmão. Quando ele se mudou, muito jovem, mudou para Chicago, ele era um advogado e era bem sucedido. Ele tinha investido muito e estava crescendo sendo bem de Chicago, nos Estados Unidos. Quando em 1870 houve um grande incêndio. Esse incêndio na cidade de Chicago destruiu 1/3 da cidade. É óbvio que em 1870, Chicago não era tão grande como é hoje. Mas a cidade foi, 1/3 dela foi totalmente destruído, devastado pelo fogo. E grande parte dos investimentos desse irmão foram todos perdidos. Hoje tem seguro, né?
Mas naquela época, perdeu, acabou. Então esse irmão teve um grande prejuízo financeiro. Esse irmão, casado, ele casou-se, né? E teve 5 filhos. Nesse momento, nesse período aqui, ele tinha 5 filhos. Um menino e 4 meninas. Em 1870, perdão, eu pulei isso aqui, antes mesmo do incêndio, o filho dele, o filho mais velho, de 4 anos, ele teve uma febre tão intensa, tão forte, que acabou falecendo. Esse irmão, ele perdeu um filho com 4 anos de idade. Eu comecei ouvindo a história dele, a gente começa a olhar as crianças que estão ao nosso redor e fala, como não deve você ver um filho seu partir, você enterrar um filho. Irmãos, eu sou filho e também sou pai e sou avô. Mas, irmãos, olha, eu chego à conclusão de que, pelo menos para mim, eu acho que, embora a gente sinta dor de partir um pai, uma mãe nossa, é muito mais, a gente assimila muito mais rápido, porque os nossos pais, talvez, a maioria de nós, pelo menos, os nossos pais partiram já com certa idade, com diversos problemas de saúde. É natural a gente esperar que a morte dos nossos pais estejam mais próximos, mas nunca dos nossos filhos. A gente sempre espera que os nossos filhos nos enterrem. Isso é natural. Perdeu um filho de 4 anos de idade. Depois veio o incêndio, 1 ano depois, 1871, e destruiu parte dos seus bens. A gente começa a olhar para a história desse irmão e começa a lembrar do Jó, né? Perdeu um filho, depois a história continua. Aí perdeu quase todos os seus bens, foi quase à falência. E a história não terminou, a história de tragédias não terminou. Depois que ele passou por essa fase, ele decidiu, né, conta a história, que 2 anos depois desse incêndio, ele decidiu passar as férias, com a família e ir para a Europa, para a Inglaterra. E não era só a passeio, ele sabia que esse evangelista, ouviu a palavra e se converteu, estaria pregando o evangelho numa cruzada evangelística pela Europa, especificamente lá na Inglaterra. Ele falou, então eu vou para aí, eu vou ajudar também esse irmão na pregação do evangelho. Mas ele tinha coisas a resolver em Chicago, lá nos Estados Unidos. E o que ele fez? Ele pegou a esposa, as 4 filhas, foi até Nova York e colocou-as no navio para elas irem. Ficou ainda para resolver algumas coisas que precisavam, para dias depois pegar o navio e encontrar com a família na Inglaterra também. O navio que ia a sua esposa e as suas filhas, no caminho, no meio do Atlântico Norte, colidiu com um outro navio. A história conta que o navio que estava a família desse irmão não demorou 12 minutos para afundar no Atlântico. As 4 filhas desse irmão faleceram nesse naufrágio. Só a mulher dele conseguiu se salvar. Quando a mulher dele chega na Inglaterra, no outro lado do Atlântico, manda um telegrama para ele. Se você procurar na internet, tem até foto lá do telegrama, está meio rasgado já, mas foi guardado isso. Parece que uma filha que ele teve depois dessa tragédia toda, escreveu essa história, relatou, né, o que tinha acontecido. E diz a história que, quando a esposa chegou lá na Inglaterra, mandou um telegrama para ele, dizendo, olha, salva sim, mas estou só. Ela conseguiu se salvar, mas as 4 filhas, e olha, pelo que eu... as filhas
filhas tinham de 11 anos, acho que 11, uma 11, outra 9, outra 7 e uma de 2 anos. As 4 faleceram no naufrágio. Quando esse irmão recebe o telegrama da esposa, você imagina o coração dele desabando. Já tinha perdido um filho, com uma febre, com uma doença, agora perde mais 4 filhas no naufrágio. Imediatamente o navio e vai para Inglaterra encontrar com a esposa. Quando ele está atravessando o Atlântico e passa próximo ao local do acidente, alguém diz para ele: olha, foi bem aqui que o acidente, foi nesse local que aconteceu o acidente e suas 4 filhas morreram. E ele sentiu um forte sentimento no coração e diz a história que ele desceu para os aposentos dele e começou a escrever esse hino aí. Vocês prestaram atenção na primeira estrofe do hino? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Ele escreveu isso nesse momento de dor da vida dele. Um crente pode sofrer, sim. E às vezes nós não podemos ter nem resposta para aquilo que está acontecendo na nossa vida. E talvez você de joelhos, dobre os seus joelhos diante de Deus e pergunte: Senhor, por que estou passando por isso? Por que E esse irmão, nesse momento de dor, ele diz: olha, seja o que for, estou feliz com Jesus. Será que nós estamos preparados para enfrentar as situações da vida e ainda dizer, e ainda declarar com todo o nosso coração: seja o que for, Senhor, eu sou feliz contigo? Se vocês quiserem questionar ainda a história desse irmão, nós temos diversos casos na Bíblia. A Bíblia não relata a forma como todos os apóstolos morreram. Nós temos a menção de que Tiago morreu na espada, né, de Herodes. Mas a história conta que muitos dos apóstolos morreram crucificados também. Como Paulo, por exemplo, decapitado. Alguns apedrejados, outros morreram, apodreceram na prisão, morreram de velhos na prisão. Apóstolos, testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, pregadores do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, para nós, dúvida, ele relata lá, se vocês quiserem me acompanhar lá em 2 Coríntios, ele das coisas que ele passou na vida dele, a gente começa a perguntar: o que fazia Paulo? O que a Bíblia menciona a respeito dos pecados de Paulo depois da sua conversão? Nem antes da sua conversão, a Bíblia só fala que ele era um homem zeloso. Ele mesmo declara isso, que ele era um homem zeloso daquilo que ele tinha aprendido, da lei, do Velho Testamento. E depois de convertido, ele ainda declara aos irmãos da igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 e 25, ele diz assim: olha, recebi dos judeus 5 quarentenas e açoites, menos um. 3 vezes eu fui açoitado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio. Um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos,
em trabalhos, em fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e ele continua, além das coisas exteriores, cuidado de todas as igrejas. Um crente que, pelo que ele relata, a sua vida não foi fácil. Foi uma vida cheia de aflições. Mas a gente também lê nos relatos de Paulo que, apesar das aflições que ele sofreu, em prol de se gastar pelo Evangelho de Cristo, no final da sua vida ele diz ainda: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Nunca levantou a sua voz para reclamar de Deus as coisas que ele estava passando. Você ainda quer mais exemplos na Bíblia? Eu faço essa pergunta e quero que você também pense nisso. Se você nunca pensou, pense agora. A Bíblia nos diz que o sacrifício de Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados. Se você já não fez isso, eu pelo menos já fiz. Eu já fiquei a me perguntando. A Bíblia diz que Cristo deveria morrer pelos nossos pecados, mas não bastaria uma morte simples e rápida. Por que Jesus Cristo também teve que sofrer tanto? Por quê? Nunca perguntou isso? Nunca meditou a respeito disso? Ora, Jesus Cristo poderia ter vindo a esse mundo, ter uma vida da sua infância, juventude razoável, sem sofrimento, e quando fosse ser morto, poderia ser uma morte menos cruel, poderia ter sido, não precisaria, na minha visão, não precisaria ter sido surrado. Mas os profetas já diziam, já prenunciavam o jeito que ele iria viver, sofrer. E começo a enxergar estas coisas na Bíblia e entender, ora, o próprio Jesus Cristo, que a nossa vida aqui não seria uma vida fácil. As aflições não seriam retiradas. Que nós permaneceríamos no momento ou nos anos em que nós habitarmos aqui esse mundo, sofrendo ainda as consequências do pecado do homem. Então, o que nos resta fazer? A gente precisa entender que Deus é o nosso consolo. A fé em Deus é o nosso consolo. A gente tem que acreditar, irmãos, que quando a Bíblia nos diz que essas aflições são passageiras, como nós vamos ler daqui a um pouquinho lá no livro de Romanos, nós temos que acreditar, então nós temos que nos manter firmes, seja o que aconteça o que acontecer na nossa vida, temos que estar firmes, crendo, depositando toda a nossa fé nas promessas que estão por vir. Porque se nós não tivermos esta fé, nós vamos abandonar Deus, nós vamos abandonar o Evangelho, nós vamos desistir desta caminhada. E eu digo a vocês que uma verdadeira fé foi demonstrada na vida de Paulo, na vida desse irmão que sofreu com a perda de seus bens e parte de sua família. Paulo escreve assim lá no livro de Romanos. Se vocês estão aí em 2 Coríntios, algumas páginas atrás, Romanos capítulo 8, versos 17 e 18. Porque para mim eu tenho por certo, olha a convicção, como Paulo ele menciona esse texto. Eu tenho por certo, eu tenho certeza absoluta disso, eu tenho certeza absoluta do que estou falando. Romanos capítulo 8, verso 17, porque para mim
8:17. Ele diz assim, olha, ele começa a falar aqui dos filhos de Deus, né? A gente que fica questionando muitas vezes, mas se eu sou filho de Deus, eu não sou filho de Deus, por que sofro isso? Por que sofro aquilo? Por que as minhas orações não são atendidas muitas vezes? Tira isso da minha vida. E Paulo começa a falar como filho. Ele diz assim no verso 17, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele, ou seja, com Cristo padecemos, então o que Cristo padeceu é algo natural do crente. Ora, se o próprio Cristo padeceu, é certo que nós também podemos padecer com Ele, ou por amor dEle, ou por amor ao Evangelho. Paulo não está falando de uma vida fácil, está falando... Mas ele diz aqui, olha, se nós padecemos com Cristo, né? Com Cristo padecemos, é para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente, comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se nós não crermos nisso, nós não vamos suportar. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação. Um dia tudo isso vai acabar. Talvez aqui muitos de vocês sejam jovens, mas olha, eu vou dizer para você, eu começo a olhar. Meu pai, a saúde dele sempre foi boa, né? Mas quando veio a doença foi um declínio muito acentuado, né? Em pouco tempo a gente viu a saúde dele indo embora até o falecimento. Mas eu começo a olhar, por exemplo, para minha mãe, né, que já há muito tempo sofre com problemas de saúde, e eu fico ali a lembrar, né, da frase que o pastor Valdir dizia, vai pondo sua barba de molho. A idade vai chegando também e os problemas vão se multiplicando. É natural isso. É natural. Pode esperar. Talvez você chegue na velhice com muita saúde, que é raro, mas talvez chegue com muitos problemas. Outro dia eu estava conversando ali, o Rinaldo mesmo falou, né? Olha, hoje eu cheguei. Remédio cura ou remedia, né? Mata, porque a gente tem horas que não sabe o que fazer, dá um remédio para uma coisa, taca outra, dá um remédio para outra coisa, taca outra, a gente vive trocando de remédio, porque um tem um efeito, o outro legal, e aí a gente chega uma hora que não sabe fazer, a gente pergunta, médico, e aí, o que a gente faz? E os problemas vão se multiplicando. Aí começa a pressão alta, diabetes, aí vem também insônia, ansiedade, depressão. Essa é a nossa vida. Não ache que você não vai sofrer problemas, ou os problemas não vão se agravar. A própria Bíblia diz, ela relata que a nossa vida é assim. Quando os cabelos vão ficando brancos, né? A gente vai vendo que os problemas vão, parece, é uma sequência disso, né? Quando você é jovem, tem toda a força, aí o negócio vai degringolando, até você chegar, olha, se Deus me levar agora é lucro, porque daqui para frente, nós temos que crer no que a palavra de Deus nos diz, nos consolar com a fé na palavra de Deus. Você pode mencionar o Salmo 23:4 com toda certeza? Vamos fazer uma receita. Vamos colocar o Salmo 23. É que essa tradução não é igual a minha aqui, que diz assim, olha, eu vou mencionar, depois a gente vai falar em cor, tá? Ainda que eu andasse pelo da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo,
a tua vara e o teu cajado me consolam. Será que você pode falar isso com toda certeza no seu coração? Vamos recitar em coro? Vamos? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Amém. Será que nós estamos, ou será que nós temos o direito de estar questionando Deus pelas coisas que nós passamos nesta vida? Ou o nosso dever é confiar, acreditar nas promessas que Deus tem feito para nós? Paulo estava dizendo, olha, eu me consolo, eu me conforto, enxergando e estou sendo afligido, as aflições que estou passando aqui nesse mundo, isso é fichinha, depois eu nunca mais vou lembrar disso, porque eu tenho uma eternidade à frente, de gozo e paz. Aí, voltando à história daquele irmão chamado Horácio, você vê, ele viveu neste mundo aqui por 60 anos, e teve anos difíceis na vida dele. Se ele faleceu, como diz a história, em 1888, se não me engano, 1888, nós temos aí quase 140 anos, 130 anos aproximadamente. 130 anos, olha, ele já viveu, ou está vivendo na eternidade, 2 vezes mais do que ele viveu aqui nessa terra. Então, se ele viveu 60 anos e pelo menos 3 anos ou 4 anos da vida dele aqui, a gente viu que foi um caos, tragédia. Ele já está vivendo lá na glória com Deus, Deus eterno, se realmente a gente crendo que a confissão de fé dele foi legítima, foi verdadeira, está vivendo com Deus no céu pelo 2 vezes mais do que ele viveu aqui na terra. Você acha que ele está lembrando daquilo que ele passou? Duvido. Porque o apóstolo Paulo cria nisso. Achei, tá bom, se eu vou passar aflição, tudo bem, eu passo. Eu sei que isso vai acabar. Eu tenho certeza que isso vai acabar. E quando eu estiver depois gozando da alegria do céu, não vou nem lembrar daquilo que eu passei aqui na terra. O Salmo 28:7 diz assim, ó. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim, o meu coração salta de prazer e com o meu canto eu o louvarei. É assim que a gente tem que viver, irmãos. Deus é o nosso socorro. A vida está difícil, claro que está. Para uns mais, para outros menos. Mas quando você realmente precisa de consolo, lembre disso. Deus está ao teu lado. E essas coisas vão passar. Daqui a um tempo, quando todos nós partirmos, nós estaremos dando risada no céu das coisas que nós vivemos aqui. Aliás, acho que eu tenho por certo para mim, eu creio nisso, que a vida com Deus, que a gente não vai... Olha, experimenta uma coisa aqui, pensar. Quem vai lembrar aqui da primeira dor de dente que teve? Você lembra da primeira? Você pode ter tido muitas. Quando foi? Será que alguém aqui é capaz de lembrar quando foi? Hã? Mas quando você estava passando com dor de dente, você não via a hora de parar. Você buscava algum remédio que pudesse aliviar aquela dor e ficava... E você pedindo para Deus,
ou buscando algum recurso, depois que você nunca mais lembrou da primeira dor de dente que você teve. E talvez não foi dor de dente, talvez foi dor de cabeça, talvez foi alguma outra coisa. Quando passa, a gente esquece. Quem é que passa mal quando come feijoada? Alguém de vocês passa mal? Hã? A gente passa, mas depois esquece e come de novo. Não é assim? Tem coisa para você que pode fazer mal, mas é tão gostoso que você é teimoso e vai lá e esqueceu do que já deu, né? Pessoas que fumam ou que bebem. A dor de cabeça da ressaca, né? É aquela dorzinha que incomoda, fica ali o dia inteiro incomodando. Mas o camarada, depois que curou aquela ressaca, parece que esquece. Aí vai lá e bebe de novo. Tu sabe que fumar cigarro faz mal, mas ele fuma um e depois vai fumar outro. E depois vai fumar o terceiro. E aí vai no médico, tira uma chapa do pulmão e vê que tem uma mancha preta no pulmão, mas ele sai dali, sente vontade de fumar cigarro. Esqueceu do que o médico falou, dos problemas de saúde que ele está criando, e vai lá e fuma de novo. Porque passou. Porque veio o período do refrigério. Então eu entendo, irmãos, que no céu o período do refrigério vai ser tão bom, tão maravilhoso, que não vai sobrar para lembrar das aflições que nós passamos nesse mundo. Não que a nossa mente será totalmente apagada, mas a vida no céu será tão boa que a gente não vai dar conta mais do tempo, do período da aflição. Confia em Deus, como está dizendo o livro de Salmo. E aí a gente volta lá para finalizar o livro de Lamentações, capítulo 3. E é por isso que o livro de Jeremias, que foi também um profeta que sofreu bastante, é por isso que é chamado o livro de Lamentações, porque Jeremias, ele vivia dizendo, né? Poxa, mas eu estou pregando, eu estou ajudando esse povo, e o povo me faz de palhaço. Ora eu sou jogado num fosso, ora sou ridicularizado. E aí escreve esse texto, Lamentações 13, 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ou seja, nós não somos salvos para ficar murmurando. Aguarde em silêncio, em oração. Bendiga o nome do Senhor, mesmo na aflição, porque tudo isso vai passar, se é que você crê. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, de cada um de nós, e nos faça crer, independente da situação que estamos passando na vida, que tudo isso vai passar, e os que terão uma melhor parte. Muito bem, irmãos. Para finalizar o culto, 398, sou feliz.
Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vez tentação, certo eu estou aflições e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meus tristes pecados por meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu-me o Senhor a merecer sem igual. Graças dou a Jesus. Sou feliz. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu tenho do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com Ele nos lados do Senhor. Sou feliz com Jesus. Feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Vamos colocar de pé e fazer mais uma oração. Encerramos esse culto. Logo mais teremos os avisos da semana. Quero pedir por irmão Rinaldo. Lembra as perguntas. Deus, o Pai, eterno Deus, mais uma vez, ó Pai, te somos gratos pelo alimento que o Senhor nos concedeu essa noite, Senhor. Amém. Palavra, Senhor, que sempre nos traz conforto, Pai. Perdoe, Senhor, se às vezes não tenham sido confortados em nossas vidas, Senhor, com receio de qualquer coisa que possa nos sobreviver, Pai. Perdoe, Senhor. Confiamos no Teu poder, Senhor, de salvar o pecador, no poder, Senhor, de curar conforme a Tua vontade, Senhor. No poder, Senhor, de providenciar aquilo que ansiamos em nossas vidas, Senhor.
e no teu poder de consolar o coração abatido. Amém, Ó Senhor. Pai, rogamos a Ti, Senhor, pelas almas perdidas, Senhor, nos guia até os nossos lados debaixo de Tuas santas mãos. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você sentar. Irmãos, os avisos da semana são os que nós temos anunciado aqui. Na quinta-feira, estamos reunidos aqui em culto de oração e no domingo, o culto evangelístico. Ontem nós estivemos aqui conversando, né, a respeito da Escola Bíblica Dominical. Discutimos um pouco, né, a respeito do retorno. E eu preciso ainda confirmar aqui os irmãos professores se está tudo bem, se podemos logo iniciar. Ainda não ficou decidido, né, nós retornarmos já no próximo domingo, mas a gente está estudando o retorno à Escola Bíblica Dominical. Há uma proposta também para as crianças, né, pelo menos as da nossa igreja, e a gente ficou aqui, expôs aqui, vamos estudar para definir isso na próxima sessão. Bom, uma outra coisa também que eu queria mencionar aqui para os irmãos é que nós temos a possibilidade de termos aqui na nossa igreja aula de grego, tá? Isso algo que o irmão Christopher também existe a possibilidade, o pastor Jorge se colocou à disposição, né, de dar aula de grego. E as aulas, em princípio, serão no sábado, a partir das 4 horas, né? Então, a gente está fazendo aqui, né, são duas coisas que nós estamos vendo, né? Primeiro que o pastor vai se deslocar da casa dele para cá, e a gente, é justo, né, a gente pensar em ajudá-lo de alguma forma. Então, o irmão Rinaldo está estudando para ver como a gente pode ajudar, né, de algum valor, e a igreja, assim, aprovando, né? Nós poderemos ter aqui todo sábado, das 4 às 5h30, 1h30 de aula, para que a gente tenha uma noção. Eu falo a gente assim, eu gostaria muito de estar presente, mas o sábado vai ser muito difícil conseguir vir, né? Por causa do serviço e tal. Se talvez até a gente puder pensar num outro horário, um outro dia, mas também não quero atrapalhar os irmãos que estão que tiveram a iniciativa, né? E se você deseja participar, eu quero saber se sair um número de irmãos, procure o irmão Cristo, tá? Para a gente fazer uma lista de irmãos que possam, que desejam participar. Você não vai pagar nada, tá? Por isso. E ainda vai ter uma noção da língua grega. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, muitas palavras que a gente muitas vezes, que foram traduzidas, conforme a nossa Bíblia foi traduzida, que perdeu a essência. Então, no grego original, a gente tem a noção exata do que o autor realmente queria dizer. Isso facilita muito para a gente entender, né, a interpretar corretamente a Bíblia. Então, procure o irmão Christopher, eu quero ver até a semana que vem, ver se a gente tem que número nós temos. E o irmão Rinaldo está trabalhando também para ver, olha, a gente pode ajudar com tanto, porque o irmão vai se deslocar, tem gasolina. Então, e precisa, obviamente, os irmãos que se comprometerem, né, porque é chato também, o irmão vem de lá, né, chega aqui e não tem aluno. E aí? É feio até para nós, a gente assume o compromisso e depois não cumpre. Ok? Então, precisa ser, olha, o pastor Valdomiro falava sempre, né? Sempre eu gravei isso aí que ele fala, né? Olha, você não é obrigado a assumir compromisso, mas assumiu, cumpre. Você não é obrigado a assumir, mas se você assumiu, cumpre. Tá bom? Então a gente foi uma coisa que o irmão Cristo falou para mim essa semana, ontem nós conversamos a respeito disso, ainda não tivemos uma definição, mas é para a gente pensar e vamos levar à frente esse assunto, porque eu sei que estudar a Bíblia e da forma mais fidedigna possível é saudável para nós, tá ok? Então, dos avisos são só esses, e vamos falar dos aniversariantes.
da semana, né? No dia 25 de setembro foi aniversário da irmã Euridice. Cadê a irmã? Ela não estava semana passada aqui. Cadê a irmã Euridice? Está aí hoje? Será que ela viajou? Viajou? Não, Ela né? não está muito bem, do diabetes, então está ficando mais em casa. Então, dia 25 foi a irmã Euridice. Dia 29, a irmã Marli. A irmã Marli está se recuperando, né? Teve internada aí alguns dias no hospital, mas hoje já está em casa e se recuperando. Teve, né? E Deus foi misericordioso com a nossa irmã. Tá? E no dia, cadê ele? Está escondido ali no balcão, né? Foi o Davi. Davi completou mais um ano de vida aí, no dia 30/9. Isso prova que o irmão Itamar está ficando velho, né? Quantos anos, Davi? 18 anos. No dia 30 você cantou liberdade e liberdade, né? Só que essa liberdade também traz consequências. O pai pode dizer assim, bom, agora você tem que... E aí? Pois é, isso é uma faca de dois gumes. Muito bem, vamos nos colocar de pé e orar, irmãos, né? A irmã Euridice, a irmã Marli e o irmão Davi. Oremos. Querido Deus e amado Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela vida que nos deste, pelos irmãos que estão que completaram mais um ano de vida nesse mês de setembro. Cada um deles aumenta a sua fé em Ti, ó Pai, que continuem sendo fervorosos e dedicados em Tua obra, Pai, que não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que estejam se consolando em Ti, o autor e consumador da fé. Obrigado, Senhor, pela semana que passou, nos dá uma semana que se inicia de luta pelo pão de cada dia, mas também, ó Pai, uma semana de grande testemunho cristão, da confiança, ó Deus, que nós temos em Ti. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos perdoa por nossos pecados, eu peço e te agradeço